A 30.000 pés acima do Atlântico, o cheiro amargo de café escaldante misturava-se ao grito abafado de dor de João Silva, um menino indígena de 11 anos da comunidade Guarani, enquanto o líquido quente escorria por seu rosto, pescoço e peito, manchando sua camiseta azul clara com uma marca cruel que não era apenas física. Sentado ao seu lado, Carlos Mendes, um executivo de terno impecável, deixou o copo vazio inclinado em sua mão, um sorriso cínico curvando seus lábios enquanto dizia, alto o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem: "Acidentes acontecem, garoto." Ninguém se moveu, exceto Sofia Almeida, a comissária de bordo sênior, que observava da galley com as mãos firmes, apesar da raiva que pulsava sob sua expressão profissionalmente neutra. Ela sabia o que todos fingiam não ver. Carlos, um homem acostumado a dominar espaços com sua riqueza e influência, não apenas havia derramado o café de propósito, mas o fizera com a intenção de humilhar o menino que ousava ocupar o assento ao seu lado na classe econômica premium. O que ninguém naquele voo da Voo Atlântico, de São Paulo a Rio de Janeiro, poderia prever era que esse momento, aparentemente pequeno, desencadearia uma tempestade que abalaria carreiras, exporia injustiças e mudaria para sempre as políticas de uma companhia aérea. Linhas invisíveis foram cruzadas naquele dia, e o preço de confrontar o poder seria alto. Mas quem pagaria por falar a verdade? E quem, naquele avião lotado, teria a coragem de romper o silêncio cúmplice que pairava como uma névoa densa? João Silva segurava sua mochila com força, enquanto atravessava o terminal lotado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, ao lado de sua mãe, Ana Clara, uma ativista ambiental de 38 anos com olhos determinados e uma postura que refletia anos de luta pela preservação da floresta amazônica. O sol da manhã mal atravessava as janelas gigantes do aeroporto, mas a energia de João era vibrante. Ele não estava apenas viajando para o Rio, ele estava a caminho de um seminário internacional sobre conservação ambiental, onde apresentaria um projeto sobre a proteção das terras Guarani, um trabalho que havia conquistado um prêmio em sua escola comunitária. "Não se esqueça de agradecer a Dona Maria quando chegarmos", Ana Clara lembrou, ajustando o lenço colorido que adornava seu pescoço, um presente tecido por mulheres da sua comunidade. Como mãe solo e defensora incansável dos direitos indígenas, ela havia sacrificado noites de sono para apoiar o talento de João, equilibrando reuniões com lideranças comunitárias e viagens para audiências judiciais. "Eu sei, mãe", João respondeu, os olhos brilhando de excitação. Ele havia passado a noite revisando seu discurso, decorando cada detalhe sobre os rios e florestas que sua comunidade dependia para sobreviver. Para ele, aquele voo representava mais do que uma viagem. Era a chance de mostrar ao mundo que um menino indígena podia fazer a diferença. A animação, no entanto, foi interrompida quando chegaram ao balcão de check-in da Voo Atlântico. A atendente, uma mulher de expressão cansada, franziu a testa enquanto digitava no computador. "Que estranho", murmurou, batendo nas teclas com crescente frustração. "Sua reserva mostra que vocês foram colocados em lista de espera." Ana Clara ergueu uma sobrancelha, a calma de quem já enfrentou muitas barreiras visível em sua postura. "Isso é impossível. Confirmamos nossos assentos ontem e recebemos os cartões de embarque por e-mail." A atendente deu de ombros, como se a situação fosse rotina. "O sistema mostra que seus assentos confirmados foram liberados. Às vezes acontece com nosso software de reservas." Relutantemente, Ana Clara e João se dirigiram à área de espera, mas o menino notou algo inquietante. Vários passageiros que chegaram depois deles, todos brancos, receberam seus cartões de embarque sem problemas e seguiram para o controle de segurança. Após 45 minutos de espera, Ana Clara voltou ao balcão, celular em mãos. "Aqui está o e-mail de confirmação, enviado ontem às 19h42, assentos 14A e 14B. O agente do portão ofereceu um sorriso tenso. "Senhora, talvez tenha havido um mal-entendido. Confirmações por e-mail não garantem assentos." A voz de Ana Clara permaneceu firme, mas João reconheceu o tom que ela usava em reuniões com autoridades. "Eu sei a diferença entre uma confirmação e uma notificação de espera." Após a intervenção de um supervisor e a insistência de Ana Clara, que citou as próprias políticas de embarque da companhia,
Eles finalmente receberam permissão para embarcar, entre os últimos passageiros. O alívio, no entanto, durou pouco. Uma comissária, com um olhar apressado, informou: "Desculpe-me, mas tivemos que ajustar os assentos para acomodar mudanças de última hora. Seu filho ficará no assento 8B, na Econômica Premium, enquanto a senhora estará no 32F, na parte traseira." Ana Clara protestou: "Isso é inaceitável. Ele tem 11 anos e reservamos os assentos juntos há meses para ficarmos juntos." A comissária olhou para a fila crescente atrás deles. "Sinto muito, mas o voo está lotado. Não podemos fazer nada sem atrasar a decolagem." Ana Clara olhou para João, pesando suas opções. Criar uma cena poderia piorar as coisas, especialmente para um menino indígena em um ambiente onde ele já se sentia observado. "Tudo bem, mãe," João sussurrou, embora seu coração batesse rápido com a ideia de ficar sozinho. "É só por algumas horas." Com relutância, Ana Clara se abaixou ao nível dele. "Escute, João," disse ela, a voz baixa, mas firme. "Lembre-se do que conversamos, cabeça erguida, sem problemas. Se algo te incomodar, aperte o botão de chamada imediatamente." João assentiu, entendendo a mensagem implícita. Como um menino indígena, ele sabia que precisava ser 2 vezes mais cuidadoso, 2 vezes mais educado, 2 vezes mais invisível para evitar atenção indesejada. Enquanto uma comissária o escoltava até seu assento, entre 2 homens de negócios, João olhou para trás e viu a mãe ainda observando, o rosto uma máscara que não escondia totalmente sua preocupação. Nenhum dos dois imaginava quão profética seria a advertência dela. O processo de embarque estava quase concluído, quando Carlos Mendes entrou no avião, exalando o perfume caro de sua colônia. Aos 52 anos, ele carregava a confiança de quem comandava salas de reuniões e contratos milionários. Seu terno sob medida, provavelmente mais caro que o salário mensal de muitos passageiros, e sua maleta de couro italiano balançavam com desdém enquanto ele consultava seu relógio de ouro com uma careta impaciente. Como diretor executivo de uma empresa de exploração madeireira, Carlos estava acostumado a tratamento prioritário. Um atraso de última hora, causado por uma ligação urgente sobre uma aquisição, o deixara irritado. Ao chegar à fileira 8, sua expressão passou de leve aborrecimento a desagrado evidente. Seus olhos se estreitaram ao ver João, que lia silenciosamente um caderno de anotações sobre plantas amazônicas, escrito à mão por ele mesmo. "Com licença," Carlos disse, sua voz alta e deliberada enquanto fazia um show ao verificar seu cartão de embarque várias vezes. "Acho que houve um erro. Eu reservei o assento 8B." João ergueu os olhos confuso. "Este é o 8B, senhor. Está no meu cartão de embarque também." A boca de Carlos se apertou enquanto ele sinalizava para um comissário não Sofia, mas um jovem chamado Rafael, claramente novo no trabalho. "Parece que há um conflito de assentos," Carlos anunciou, a voz carregada de autoridade. Rafael virou-se primeiro para João, não para Carlos, e pediu com uma suspeita mal disfarçada: "Posso ver seu cartão de embarque, por favor?" João entregou o cartão com cuidado, temendo qualquer acusação de danificá-lo. Carlos suspirou alto. "Alguém claramente cometeu um erro. Eu solicitei especificamente esta fileira. Sou membro Platinum Elite," enfatizou, olhando diretamente para os tênis gastos de João. Após verificar os cartões, Rafael confirmou que João estava no assento correto. Carlos, relutantemente, tomou o assento 8C, murmurando alto o suficiente para ser ouvido. Deve ser algum tipo de política de cotas agora. João fingiu não ouvir, focando intensamente em seu caderno, mas Carlos não parou. Ele esticou o cotovelo sobre o descanso de braço compartilhado, invadindo o espaço de João. "Desculpe-me," João disse suavemente, tentando recuperar um pouco de espaço. "Você vai ter que se virar." Carlos retrucou, seco. "Tenho trabalho a fazer." Ele espalhou documentos financeiros sobre sua bandeja, ocupando ainda mais espaço. Durante a decolagem, Carlos fez 3 ligações telefônicas, ignorando os anúncios para colocar os dispositivos em modo avião. Cada conversa era sobre um contrato milionário, e ele lançava olhares para João após mencionar valores, como se quisesse garantir que o menino entendesse sua importância. Quando o serviço de bebidas começou, Carlos pediu um uísque, apesar do horário matutino, e sua atitude ficou ainda mais agressiva, ajustando sua posição repetidamente, empurrando João contra a janela.
Na fileira 7, Mateus, um jovem músico de samba com dreadlocks e uma guitarra pequena na bagagem de mão, observava a cena com desconforto crescente. Ele havia embarcado com a esperança de compor uma nova música durante o voo, mas a tensão na fileira à sua frente o distraía. Ele trocou um olhar com Dona Lúcia, uma idosa de pele bronzeada e olhos sábios, sentada ao seu lado. Dona Lúcia, uma ex-líder comunitária guarani, carregava um colar de sementes que tilintava suavemente enquanto ela lia um livro sobre mitologia indígena. Esse homem está testando o menino, ela sussurrou para Mateus, que assentiu, pegando discretamente seu celular. Sofia Almeida movia-se pelo corredor com a eficiência de quem fazia aquele trabalho há 12 anos. Seu uniforme da Voo Atlântico estava impecável, mas por trás de seu sorriso profissional havia exaustão. Ontem, após meses hesitando, ela havia apresentado uma queixa formal de discriminação ao Departamento de Recursos Humanos. Por 3 vezes nos últimos 2 anos, ela fora preterida para o cargo de chefe de cabine, apesar de avaliações perfeitas e mais seniority que os colegas brancos promovidos. Durante a preparação do voo, Sofia notara a separação de João e Ana Clara. Ela sugeriu ao comissário-chefe, Roberto, encontrar uma solução antes da decolagem. O manifesto mostra assentos vagos na fileira 22, apontou. Roberto dispensou a ideia com um aceno. Estamos atrasados. Se fosse um problema, eles teriam resolvido no portão. Sofia sabia que insistir poderia custar caro, especialmente após a queixa de ontem. Ainda assim, decidiu ficar de olho em João durante o serviço. Ela reconhecia no menino um comportamento familiar, a quietude calculada de uma criança indígena tentando ser invisível para evitar problemas. Ela mesma havia aprendido essa técnica crescendo em Salvador, onde ser negra significava estar sempre alerta. Durante o primeiro serviço de bebidas, Sofia parou na fileira 8. "O que você gostaria de tomar?" perguntou a João com um calor genuíno, fazendo contato visual para mostrar que ele era um passageiro valorizado. "Água, por favor." Ele respondeu baixo, seus olhos se iluminando brevemente. "E talvez um biscoito," Sofia acrescentou, entregando-lhe um pacote extra com uma piscadela. "Obrigado, senhora." João disse, um lampejo de gratidão cruzando seu rosto. Carlos pigarreou, impaciente por não ser atendido primeiro. "Outro uísque puro, e faça rápido." Sofia manteve o sorriso profissional. "Senhor, atenderei seu pedido assim que terminar esta sessão, por fileira." A mandíbula de Carlos se apertou diante do pequeno desafio à sua prioridade. "Você sabe quem eu sou?" perguntou, a voz alta o suficiente para atrair olhares. "Um passageiro valioso da Voo Atlântico, senhor," Sofia respondeu calmamente, "que terei prazer em atender assim que chegar sua vez." Enquanto continuava o serviço, Sofia manteve a fileira 8 em seu radar. O comportamento de Carlos ficava mais hostil, seus movimentos mais deliberados na invasão do espaço de João. Ela notou como o menino arrumava cuidadosamente seus pertences para ocupar o mínimo de espaço, seu caderno agora equilibrado precariamente na borda da bandeja. 2 horas após a decolagem, a cabine entrou no ritmo sonolento de um voo transcontinental. A maioria dos passageiros dormia ou assistia a filmes, o zumbido dos motores criando um pano de fundo tranquilo. Na fileira 8, porém, a tensão escalava. Carlos batia os dedos agressivamente no teclado de seu laptop, cada toque pontuado por um suspiro frustrado. A conexão Wi-Fi instável parecia irritá-lo ainda mais. "Inútil", murmurou, olhando de lado para João como se o menino fosse responsável. "Completamente inútil. Não consigo trabalhar nessas condições." João, agora trabalhando em um desenho de uma árvore amazônica, moveu-se o máximo que pôde contra a janela, tentando se fazer pequeno. "Você está ocupando muito espaço", Carlos disse de repente, alto o suficiente para ser ouvido. "Não consigo nem usar meu laptop com você se mexendo o tempo todo." João congelou, lápis parado. "Desculpe-me, senhor. Vou tentar ficar parado." O serviço de refeições começou, e Sofia colocou a bandeja de João primeiro, oferecendo um sorriso encorajador. "Cuidado com isso", Carlos disse enquanto ela colocava sua bandeja. "Tenho documentos importantes aqui." "Claro, senhor", Sofia respondeu, notando como ele deixara os papéis espalhados de propósito, apesar da chegada do serviço. Quando Sofia passou para a próxima fileira, Carlos moveu-se bruscamente, seu cotovelo derrubando o copo de suco de laranja de João, que se espalhou sobre seu caderno e camiseta. "Nossa!"
João exclamou, levantando rapidamente suas coisas para evitar mais danos. Você deveria ter mais cuidado com sua bebida. Carlos repreendeu, alto, invertendo completamente a realidade do ocorrido. Eu não. João começou, mas se calou, percebendo a inutilidade de desafiar a versão do adulto. Aqui, Carlos disse, oferecendo um único guardanapo de coquetel com uma magnanimidade exagerada. Acidentes acontecem. João aceitou o guardanapo insuficiente com um "Obrigado, senhor", tentando limpar o caderno encharcado. Mateus, na fileira 7, começou a gravar discretamente, capturando o momento em que Carlos fingia surpresa. Dona Lúcia, ao seu lado, murmurou: "Esse homem não tem espírito de pajé, só veneno." 15 minutos depois, Sofia retornou com o serviço de café. Ela notou os papéis molhados de João e a bandeja manchada. "Quer mais guardanapos?" ofereceu, já puxando alguns de seu avental. "Seria ótimo, obrigado", João respondeu baixo. "E para o senhor?" Sofia virou-se para Carlos. "Café preto sem açúcar", ele respondeu secamente, mal olhando para ela. Sofia serviu o café fumegante com cuidado e colocou-o na bandeja. "Cuidado, está muito quente", avisou, antes de se virar para a próxima fileira. Um grito abafado cortou o silêncio da cabine. Sofia girou rapidamente e viu João meio levantado, o café escorrendo por seu rosto e peito, a mancha escura se espalhando por sua camiseta. Seus olhos estavam arregalados de choque e dor, mas ele mal emitia som, além do suspiro inicial. Carlos segurava o copo vazio, a expressão uma mistura calculada de surpresa e indignação. "O garoto me empurrou!" anunciou alto antes que alguém pudesse falar. "Ele se levantou de repente e esbarrou no meu braço. Esses garotos hoje em dia completamente sem disciplina." A mentira era tão descarada que, por um momento, a sessão inteira pareceu congelada em descrença. João permaneceu de pé, o café pingando de seu queixo, sua respiração curta enquanto lutava para não mostrar a extensão de sua dor. Vários passageiros testemunharam a verdade. Carlos havia inclinado o copo deliberadamente quando João se abaixou para pegar seu lápis caído, até levantando o copo para garantir o derramamento máximo. Ainda assim, ninguém falou. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram interesse súbito em suas telas. Sofia correu até João com um maço de guardanapos e uma garrafa de água fria. "Deixe-me ajudar", disse, a voz calma, mas os olhos refletindo uma fúria controlada. Ela pressionou a garrafa fria contra a bochecha do menino, onde uma marca vermelha já se formava. "Foi um acidente", João sussurrou, os olhos implorando para evitar mais conflitos, mesmo em sua dor. Sofia fez contato visual com ele, uma comunicação silenciosa passando entre eles. João viu algo em sua expressão que ele precisava desesperadamente: reconhecimento. Alguém em autoridade havia visto a verdade. "Vamos ao banheiro limpar isso direito", Sofia disse, ajudando-o a se levantar. "Esses queimaduras precisam de atenção imediata." Enquanto o guiava para a frente, ela olhou para trás e viu Carlos reorganizando seus documentos com um sorriso presunçoso, ocupando toda a fileira na ausência de João. No banheiro apertado da aeronave, Sofia limpou cuidadosamente o café do rosto e pescoço de João. O menino estremecia enquanto ela aplicava uma compressa fria nas manchas vermelhas. "São queimaduras de primeiro grau", ela disse baixo, sua avaliação profissional tingida de raiva. "Possivelmente de segundo grau no pescoço. Precisamos documentar isso." João pareceu alarmado. "Por favor, não piore as coisas. Estou bem de verdade." Sofia encontrou seus olhos no espelho. "João, o que aconteceu não foi sua culpa, e não foi um acidente. Você sabe disso, não é?" O menino baixou o olhar, os ombros tensos. "Minha mãe diz que às vezes é mais seguro deixar as coisas passarem." Sofia pegou seu celular do bolso. "Sua mãe parece sábia, e às vezes isso é verdade. Mas outras vezes, deixar passar só garante que aconteça de novo, com outra pessoa que talvez não seja tão forte quanto você." Ela ergueu o celular. "Preciso tirar fotos dessas queimaduras. É procedimento padrão para lesões de passageiros, mas também é proteção para nós dois." Após hesitar, João assentiu. Sofia fotografou rapidamente as lesões, notando o padrão de respingos que contradizia a história de Carlos. "Você vai apresentar no seminário do Rio?" ela perguntou, lembrando do caderno. "Sobre a proteção da Amazônia?" João confirmou, animando-se apesar do desconforto.
Ganhei um prêmio na escola. Impressionante, Sofia disse, aplicando pomada para queimaduras do kit de primeiros socorros. Eu fiz um projeto sobre o mar na escola, mas nunca cheguei a apresentar fora da cidade. Um leve sorriso cruzou o rosto de João. É como proteger a floresta. Parece impossível, mas cada passo conta. Sofia sorriu. Pensamento esperto. Isso vale para mais do que florestas, não é? Ao voltarem para a cabine, a expressão de Sofia voltou à neutralidade profissional. Carlos havia espalhado seus pertences pelos 2 assentos, claramente esperando que João encontrasse outro lugar. Senhor, Sofia disse com firmeza, preciso que venha comigo até a Galley. Carlos ergueu os olhos irritado. Para quê? Já expliquei o que aconteceu. O garoto me empurrou. Não é um pedido, senhor, Sofia respondeu, a voz baixa mas resoluta. As regulamentações da aviação exigem documentação de todas as lesões de passageiros. Como parte envolvida, preciso de sua declaração. Carlos gesticulou com desdém para seu laptop. Estou ocupado. Mande outro comissário se precisar de papelada. Sofia se aproximou, baixando ainda mais a voz. Senhor, preciso lembrá-lo que interferir com as funções de um membro da tripulação é uma ofensa federal. Por favor, venha comigo agora. Algo em seu tom finalmente atravessou a armadura de privilégio de Carlos. Com relutância visível, ele a seguiu até a galley dianteira, enquanto João voltava ao seu assento, aliviado por um momento de respiro. Na privacidade relativa da galley, Sofia enfrentou Carlos diretamente, mantendo a fachada profissional, mas com olhos endurecidos. Senhor Mendes, quero ser absolutamente clara. Eu vi o senhor derramar café quente naquele menino de propósito. A expressão de Carlos passou de surpresa à indignação, depois a cálculo, em segundos. Isso é ridículo. Foi claramente um acidente. O garoto é desajeitado e esbarrou em mim. O padrão das queimaduras na pele dele contradiz essa afirmação, Sofia disse calmamente, assim como minha observação direta que estará no meu relatório. A postura de Carlos mudou instantaneamente, sua voz caindo para um murmúrio condescendente. Olha, senhorita Almeida, disse olhando para seu crachá, você está claramente exagerando em um incidente menor. Acidentes acontecem todos os dias em voos. Não foi um acidente, Sofia retrucou. E quem você acha que a companhia vai acreditar? Carlos endireitou-se, a confiança retornando. Um comissário fazendo acusações infundadas ou um membro Platinum Elite que joga futebol com 2 dos seus diretores executivos? Quando Sofia não reagiu, ele prosseguiu. Não acho que seus supervisores gostariam de ouvir como você está assediando um cliente valioso, especialmente considerando seu histórico. Está me ameaçando, Sr. Mendes. Apenas apontando realidades. Ele sorriu fino. Por que não esquecemos esse mal-entendido infeliz? Posso até pedir outro assento para acomodar a sensibilidade do garoto. Sofia manteve o contato visual. Vou mudar seu assento de qualquer forma, Sr. Mendes, e estou registrando um relatório completo, incluindo fotos das lesões do menino e depoimentos de testemunhas que coletarei. O rosto de Carlos escureceu. Você está cometendo um erro grave. Sabe quem eu sou? Um passageiro no meu voo que agrediu um menor, Sofia respondeu. Seu status na companhia não o isenta de decência humana ou da lei. Enquanto isso, na parte traseira do avião, Ana Clara pressionava repetidamente o botão de chamada, sem resposta. Um comissário passou e informou que havia ocorrido um incidente menor com seu filho, mas se recusou a dar detalhes. A intuição de Ana Clara, afiada por anos enfrentando autoridades e corporações, dizia que algo estava errado. Ela desabotoou o cinto de segurança, ignorando o sinal de turbulência leve, e começou a caminhar em direção à frente, determinada a encontrar João. O palco estava montado para um confronto que mudaria vidas, e a cabine, agora um microcosmo da sociedade brasileira, começava a revelar suas divisões. Aqueles que viam a injustiça e permaneciam em silêncio, aqueles que defendiam o status quo, e aqueles, como Sofia, Mateus e Dona Lúcia, que começavam a encontrar coragem para desafiar o poder, guiados pelo espírito de resistência que ecoava nas raízes da cultura guarani. O zumbido dos motores da aeronave parecia mais alto agora, como se ecoasse a tensão que se acumulava na cabine do voo da Voo Atlântico, enquanto o avião se aproximava do Rio de Janeiro.
João Silva, com o rosto ainda ardendo pelas queimaduras do café escaldante, mantinha-se quieto no assento 8B, os olhos fixos na janela, desejando ser apenas um pássaro voando livre sobre a floresta amazônica que ele tanto amava. Sua camiseta azul, agora manchada e úmida, era um lembrete físico do que havia sofrido, mas o peso dos olhares dos outros passageiros, alguns de pena, outros de indiferença, era ainda mais difícil de suportar. Na galley dianteira, Sofia Almeida enfrentava a crescente pressão dos colegas e superiores, enquanto na parte traseira do avião, Ana Clara, a mãe de João, movia-se com a determinação de uma líder comunitária guarani, desafiando as tentativas de silenciá-la. Mas fora da cabine, algo maior começava a se formar. O vídeo gravado por Mateus, o jovem sambista sentado na fileira 7, já circulava pelas redes sociais brasileiras, acompanhado da hashtag Samba pela Justiça. Aquele clipe de 15 segundos mostrando Carlos Mendes mentindo descaradamente sobre o acidente com o café estava acendendo uma faísca que nem mesmo os poderosos executivos da Voo Atlântico poderiam apagar. A tempestade silenciosa, alimentada pela indignação e pela força coletiva de um povo que carrega a resistência em sua alma, estava prestes a explodir. Quem teria coragem de enfrentar o poder de Carlos Mendes, um homem protegido por conexões corporativas? E como a verdade, tão frágil em um mundo de mentiras bem orquestradas, encontraria seu caminho? Na galley, Sofia mantinha a postura erguida, apesar do peso das palavras que acabara de ouvir de Roberto, o comissário-chefe. Você está criando um problema desnecessário, Sofia, ele disse, a voz baixa, mas carregada de advertência. O passageiro da fileira 8 é um Platinum Elite. Ele tem contatos no conselho da companhia. Você realmente quer arriscar sua carreira por um incidente que pode ser resolvido internamente? Sofia segurou o olhar dele, sua pele negra brilhando sob a luz fria da galley, e respondeu com a calma de quem já enfrentara muitas batalhas. Um menino foi queimado de propósito, Roberto. Isso não é um incidente, é uma agressão, e eu sigo as regras da aviação, documentar e proteger os passageiros. Roberto suspirou, esfregando a testa. Você sabe como essas coisas funcionam. Eles vão te pintar como a vilã, e essa sua queixa de discriminação de ontem vão usar contra você. Sofia sentiu um aperto no peito, mas não deixou transparecer. Ela sabia que sua queixa formal ao RH, denunciando a recusa de promoções por motivos raciais, a colocava em terreno perigoso. Ainda assim, algo dentro dela, talvez o mesmo fogo que a avó, uma líder quilombola, havia lhe ensinado a carregar, a impedia de recuar. Então que usem, ela disse voltando ao corredor para checar João. Na fileira 8, João tentava se concentrar em seu caderno, agora manchado de suco e café, mas seus dedos tremiam enquanto segurava o lápis. Ele sentia os olhares dos passageiros próximos, alguns sussurrando entre si. Pobre garoto, disse uma mulher a 2 fileiras dali, mas sua voz era mais de curiosidade do que de solidariedade. Mateus, na fileira 7, inclinou-se ligeiramente para João. Ei, pequeno, tá tudo bem? Perguntou, sua voz suave como uma melodia de samba. João hesitou, mas assentiu, não querendo parecer fraco. Mateus sorriu, pegando sua pequena guitarra de viagem. Sabe, quando as coisas ficam pesadas eu toco um pouco. Quer ouvir? Sem esperar resposta, ele dedilhou suavemente uma melodia, um ritmo lento de samba que parecia carregar a alma das ruas de Salvador. A música, mesmo baixa, trouxe um momento de alívio para João, que fechou os olhos por um segundo, imaginando as árvores da Amazônia dançando ao som. Dona Lúcia, sentada ao lado de Mateus, tocou o colar de sementes que pendia de seu pescoço e murmurou. Essa música é como o vento dos nossos ancestrais. Cura o coração. Ela olhou para João com olhos sábios. Você é forte, menino. Como o jatobá que resiste ao machado. Enquanto isso, na parte traseira da aeronave, Ana Clara enfrentava Rafael, o jovem comissário que tentava impedi-la de chegar à frente. Senhora, o sinal de cinto está ligado por causa da turbulência. Ele insistiu, bloqueando o corredor com o corpo. Volte ao seu assento por segurança. Ana Clara, com a postura de quem já enfrentara policiais e juízes em defesa de sua comunidade, respondeu com firmeza. Meu filho de 11 anos foi ferido. Isso é uma emergência.
Regulamentações federais permitem movimento em casos assim. Rafael hesitou, claramente despreparado para lidar com alguém que conhecia seus direitos. 2 assentos atrás, um homem branco se levantou para usar o banheiro sem ser interceptado, uma contradição que não passou despercebida pelos passageiros próximos. Ana Clara notou e elevou a voz apenas o suficiente. Se aquele passageiro pode se mover, eu também posso. Não me faça citar o código de aviação. Antes que Rafael pudesse responder, Sofia apareceu, movendo-se rapidamente pelo corredor. Senhora Silva, ela disse, dirigindo-se diretamente a Ana Clara. Por favor, siga-me. Seu filho está na fileira 8. Ela lançou um olhar profissional para Rafael, que recuou, visivelmente contrariado, mas sem argumentos. Enquanto caminhavam para a frente, Ana Clara perguntou em voz baixa. O que aconteceu? O botão de chamada foi desativado na minha sessão, e ninguém me deu detalhes, só falaram em incidente menor. Sofia não hesitou. Um passageiro derramou café quente no João de propósito. Documentei as lesões e movi o passageiro para outro assento. Ana Clara parou por um segundo, choque e raiva cruzando seu rosto, antes que ela recuperasse a compostura. Quão grave está ele? Queimaduras de 1º grau, possivelmente de 2º no pescoço. Apliquei pomada e compressas frias. Quando chegaram à fileira 8, João ergueu os olhos, alívio inundando seu rosto ao ver a mãe. Mãe! Ana Clara se ajoelhou ao lado dele no corredor, examinando cuidadosamente as marcas vermelhas em sua pele. Meu Deus, João! Murmurou, sua fachada de ativista momentaneamente cedendo ao instinto materno. Eu estou bem, ele garantiu rapidamente. A senhora Sofia me ajudou. Ana Clara olhou para Sofia, sua expressão mudando para uma mistura de gratidão e determinação. Quero o nome do passageiro, disse, e preciso que o agente de segurança a bordo documente essas lesões oficialmente. Sofia assentiu. Já arquivei um relatório com fotos. O passageiro é Carlos Mendes. Antes que pudesse continuar, uma voz veio da fileira oposta. Carlos Mendes, da Madeiras do Norte, disse Dona Lúcia, ajustando seus óculos de leitura. Eu o ouvi ao telefone mais cedo, falando sobre corte de madeira na Amazônia. Ele se assegurou de que todos soubessem quem era. Ana Clara ficou imóvel, sua expressão endurecendo. Carlos Mendes, da Madeiras do Norte, repetiu, a voz ganhando um tom afiado. Minha organização Guardiões da Floresta processou a empresa dele no último ano por desmatamento ilegal. Eu liderei a ação. A compreensão iluminou o rosto de Sofia. Isso não foi aleatório. Possivelmente não, Ana Clara concordou, sua mente claramente acelerada. Isso torna o ato uma agressão premeditada, com possíveis agravantes de crime de ódio. Da parte traseira do avião, a voz de Carlos ecoou, enquanto ele reclamava alto com um passageiro próximo. Suas palavras cessaram abruptamente quando ele avistou Ana Clara no corredor ao lado de João. Mesmo à distância, o lampejo de reconhecimento e alarme em seu rosto era inconfundível. Ele sabe exatamente quem somos. Ana Clara confirmou baixo. As audiências foram tensas. Ele foi forçado a admitir práticas de desmatamento sob juramento. João olhou entre elas, começando a entender. É por isso que ele estava tão bravo desde o começo? Não era só pelo assento? Não, filho, Ana Clara disse, apertando seu ombro gentilmente. Não era só pelo assento. Ela virou-se para Sofia. Preciso falar com o capitão e o agente de segurança imediatamente. Isso muda tudo. Enquanto isso, Carlos estava ao telefone, ignorando as advertências sobre o uso de dispositivos durante o voo. Seus sussurros urgentes carregavam pânico. Sim, a Ana Clara, da ação contra nós. Ela está aqui com o filho. É complicado. Escute. Isso pode ficar muito feio, muito rápido. Ligue para o nosso advogado. Mateus, ainda gravando discretamente, capturou o momento, percebendo que o vídeo poderia ser mais do que uma prova do incidente. Era a chave para expor uma injustiça maior. Ele abriu seu aplicativo de redes sociais e postou o clipe com a legenda. Isso não é acidente, isso é ódio. Samba pela justiça. Em minutos, o vídeo começou a se espalhar, compartilhado por ativistas, músicos e comunidades indígenas em todo o Brasil. Na fileira 10, Pedro, um jornalista freelancer com cabelos grisalhos e um caderno cheio de anotações, observava a movimentação com interesse crescente.
Ele havia embarcado para cobrir o mesmo seminário ambiental que João, mas agora via uma história muito maior se desenrolando. Ele começou a digitar em seu celular, enviando mensagens para contatos em redações do Rio. Possível agressão racial em voo da Voo Atlântico. Testemunhas confirmam. Preciso de apoio para investigar. Do outro lado da cabine, Clara, uma estudante de direito de 22 anos, sentada na fileira 12, ouvia os sussurros dos passageiros e decidiu agir. Ela se aproximou de Ana Clara, enquanto Sofia checava João. Senhora Silva, sou estudante de direito na UFRJ. Posso ajudar a organizar testemunhas ou revisar seus direitos legais. Ana Clara avaliou a jovem, reconhecendo sua sinceridade. Obrigada, Clara. Vamos precisar de toda a ajuda possível. A voz do capitão soou pelo interfone. Senhoras e senhores, estamos iniciando nossa descida inicial para o Rio de Janeiro. Estamos a cerca de 90 minutos do pouso no Aeroporto Internacional do Galeão. Pedimos que todos retornem aos seus assentos e afivelem os cintos. O anúncio desencadeou uma onda de atividade. Mateus passou o contato de testemunhas para Clara, que começou a anotar nomes e números. Dona Lúcia entregou a Ana Clara um cartão escrito à mão com seu endereço na comunidade Guarani. Se precisar de mim, estarei lá. Meus ancestrais me ensinaram a não calar diante da injustiça. Carlos, observando da fileira 28F, onde Sofia o havia realocado, parecia cada vez mais inquieto. Ele fez outra ligação, ignorando o comissário que pedia para desligar o telefone. Preciso de alguém no portão de desembarque, disse a voz tensa. Sim. A mulher da ação contra a Madeiras do Norte. Ela está aqui. Chame o jurídico agora. Sofia foi chamada ao cockpit pouco depois. O capitão, um veterano chamado Almeida, parecia preocupado. Sofia, recebi uma comunicação direta do chefe de operações da Voo Atlântico, informou, a voz grave. Procedimento altamente incomum. O que eles querem, senhor? Instruções explícitas. Nenhuma autoridade deve ser envolvida no que chamam de mal-entendido de atendimento ao cliente. O Sr. Mendes deve ser escoltado ao lounge VIP ao pousar, e você deve se reportar imediatamente ao escritório do gerente da estação. Ele hesitou. Eles mencionaram sua queixa de discriminação de ontem, sugeriram que este incidente pode ser visto como retaliação da sua parte. Sofia manteve a expressão neutra, embora seu coração acelerasse. Estão tentando me descreditar antes que eu possa registrar a agressão. Almeida suspirou. Eu arquivei seu relatório conforme o protocolo. Além disso, minhas mãos estão atadas. 25 anos até a aposentadoria. 3 filhos na faculdade. Sofia assentiu, sem julgamento. Obrigada por seguir o protocolo, senhor. Ao retornar à cabine, Sofia passou por Carlos, que agora exibia um sorriso presunçoso. Ele piscou para ela, um gesto que confirmava suas suspeitas. Ele havia acionado conexões no alto escalão da companhia. O sistema projetado para proteger homens como ele estava funcionando exatamente como planejado. Sofia encontrou Ana Clara na fileira 8 e relatou a situação em voz baixa. Eles estão esperando no portão. Não são policiais, mas seguranças da companhia e executivos. Vão tentar nos separar dos passageiros e confiscar evidências. Ana Clara processou a informação com a precisão de quem já enfrentara táticas corporativas. Clássico: isolar, intimidar, oferecer incentivos para o silêncio. O que podemos fazer? Sofia hesitou, então disse: já fizemos. O vídeo de Mateus está circulando, e você tem aliados. Ela olhou para Dona Lúcia, Mateus e Clara, que continuavam a organizar testemunhas. Dona Lúcia se inclinou para João, que parecia encolhido no assento. Menino, sabe o que os Guarani dizem sobre o fogo? Ele queima, mas também ilumina. Essas marcas no seu corpo são prova da sua força. Não deixe esse homem apagar sua luz. João olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de dor e esperança. Obrigado, avó, disse, usando o termo de respeito comum em sua comunidade. Mateus, percebendo o momento, tocou outra melodia suave na guitarra, uma canção que falava de rios que correm livres apesar das barragens. A música, mesmo em um avião a 30.000 pés, trouxe um senso de união à cabine, como se o espírito das comunidades brasileiras estivesse presente. Enquanto o avião iniciava sua abordagem final, o sinal de cinto acendeu.
Pelas janelas, Sofia avistou veículos de segurança no solo, não policiais, mas seguranças privados da Voo Atlântico, posicionados para conter, não proteger. Ana Clara segurou a mão de João. "O que vai acontecer, mãe?" Ele perguntou, notando a tensão dela. "Justiça, espero", ela respondeu. "Mas pode ficar complicado primeiro." Na galley, Sofia observava a movimentação no solo. 2 homens de terno, claramente executivos da companhia, conferenciavam com seguranças. A operação parecia coreografada, projetada para neutralizar qualquer resistência. Mas eles não contavam com o poder de um vídeo, agora com milhares de visualizações, nem com a força de uma comunidade que, como as raízes de uma samaúma, se entrelaçava para resistir. A hashtag Samba pela Justiça estava transformando um incidente em um movimento, e a verdade, carregada pelo ritmo do samba e pela sabedoria dos Guarani, começava a encontrar seu caminho, mesmo contra o vento forte do poder corporativo. O avião da Voo Atlântico tocou o solo do Aeroporto Internacional do Galeão com um leve solavanco, mas o impacto que se seguia era muito maior do que qualquer aterrissagem. Fora da aeronave, uma multidão começava a se formar. Não apenas seguranças e executivos da companhia, mas também ativistas, jornalistas e membros de comunidades indígenas que, alertados pelo vídeo de Mateus, haviam corrido ao aeroporto com cartazes e tambores, ecoando o ritmo pulsante do samba misturado com cânticos tradicionais guarani. A hashtag Samba pela Justiça havia se tornado um grito de guerra digital, transformando o incidente do café escaldante em um símbolo da luta contra a discriminação no Brasil. Dentro da cabine, João Silva, agora com curativos profissionais cobrindo suas queimaduras, segurava a mão de sua mãe, Ana Clara, enquanto observava a movimentação pela janela. Sofia Almeida, escoltada por um executivo da companhia para o escritório do gerente da estação, mantinha a cabeça erguida, carregando a dignidade de quem escolheu a verdade acima da segurança profissional. O que começara como um ato de crueldade a 30.000 pés havia despertado a voz do povo, uma força tão poderosa quanto os rios da Amazônia que João jurara proteger. Mas seria essa voz capaz de superar as barreiras do poder corporativo? Ou o sistema, tão bem projetado para proteger homens como Carlos Mendes, silenciaria mais uma vez os que ousavam desafiá-lo? No terminal, o caos controlado dos executivos da Voo Atlântico começou a desmoronar. Enquanto Carlos Mendes era apressadamente conduzido por um corredor reservado para o lounge VIP, sob a proteção de seguranças privados, a presença de policiais do porto e agentes da Polícia Federal, alertados pelas mensagens enviadas por Ana Clara através do celular de Dona Lúcia, interrompeu a operação. "Senhor Mendes", disse um oficial com distintivo visível, "todos os passageiros devem passar pelos procedimentos de imigração antes de deixar o terminal." O rosto de Carlos, antes confiante, agora exibia um misto de indignação e pânico. Ele olhou para o executivo ao seu lado, Thomas Ribeiro, vice-presidente de Relações com Clientes, que tentou interceder. "Oficial, este é um passageiro valioso. Houve um mal-entendido a bordo que estamos resolvendo internamente." O policial permaneceu impassível. "Agressões em voo caem sob jurisdição federal. Ele vem conosco." Enquanto Carlos era escoltado de volta ao terminal, câmeras de emissoras locais, alertadas por Pedro, o jornalista freelancer, capturaram seu rosto, agora visível em telas por todo o Brasil. No escritório do gerente da estação, Sofia enfrentava uma pressão crescente. O gerente, Sr. Albuquerque, um homem de meia-idade com expressão severa, segurava um arquivo fino sobre a mesa. "Sra. Almeida, entregue seu celular e quaisquer dispositivos pessoais imediatamente", ordenou, a voz fria. "Protocolo da companhia para investigações de incidentes." Sofia cruzou os braços, mantendo a calma. "Estou ciente dos protocolos, senhor. Eles exigem procedimentos de cadeia de custódia para a coleta de evidências, incluindo recibos e testemunhas." A fachada de Albuquerque rachou ligeiramente. "Isso não é uma negociação. Seu emprego está sob revisão, especialmente após sua queixa de discriminação de ontem, que agora parece convenientemente ligada a esse incidente." Sofia sentiu o peso da ameaça, mas recusou-se a ceder. "Tenho direito à representação sindical para esta discussão." Antes que Albuquerque pudesse responder, a porta se abriu abruptamente e um supervisor da Polícia Federal entrou, acompanhado por um agente.
Precisamos falar com a senhora Almeida imediatamente sobre um relatório de agressão em voo, disse o supervisor. Albuquerque tentou protestar, mas o agente cortou. Assuntos criminais em voo são de jurisdição federal. A entrevista será agora. Enquanto Sofia era escoltada para fora, Ana Clara e João enfrentavam uma tentativa de contenção no portão de desembarque. Um segurança da companhia insistia em verificar suas identificações, antes de permitir que seguissem para a imigração, uma tática clara para atrasá-los. Ana Clara, com João firme ao seu lado, recusou. Vocês não têm autoridade para nos deter, disse, elevando a voz para atrair a atenção dos jornalistas próximos. Estamos cumprindo todos os procedimentos legais de imigração e permaneceremos em espaço público. Sua precisão legal fez o segurança hesitar, e um sargento da polícia do porto interveio. Algum problema aqui? Ana Clara respondeu diretamente. Sou Ana Clara Silva da Guardiões da Floresta. Meu filho foi agredido neste voo, e a companhia está tentando impedir que façamos um boletim de ocorrência enquanto escolta o agressor para fora do terminal. O sargento assentiu, seu tom mudando para preocupação. Recebemos várias denúncias sobre essa situação. A Polícia Federal está envolvida. Fora do terminal, a multidão crescia. Membros da comunidade Guarani, convocados por Dona Lúcia, realizaram uma cerimônia tradicional no estacionamento do aeroporto, queimando ervas sagradas e cantando hinos que falavam da união entre a terra e o céu. O cheiro de palo santo misturava-se ao som dos tambores, atraindo mais curiosos e câmeras. Mateus, agora no centro da multidão, tocava sua guitarra, liderando um samba improvisado que contava a história de João, o menino que enfrentou o fogo com coragem. A música, compartilhada ao vivo nas redes sociais, alcançava milhões, unindo vozes de comunidades indígenas, quilombolas e urbanas em um chamado por justiça. A hashtag #Samba pela Justiça trending no Brasil, superando até as notícias esportivas do dia. Clara, a estudante de direito, coordenava testemunhas no terminal, coletando depoimentos enquanto Pedro enviava atualizações para redações. Isso não é só sobre o João, ele escreveu em um artigo preliminar. É sobre um sistema que protege os poderosos enquanto silencia os vulneráveis. Uma passageira idosa, Dona Carmen, que havia permanecido calada durante o voo, aproximou-se de Ana Clara com lágrimas nos olhos. Eu vi tudo. Aquele homem derramou o café de propósito. Devia ter falado antes, mas tive medo. Me perdoe. Ana Clara aceitou o pedido com um aceno gentil. O importante é que está falando agora. Outros passageiros, como Paulo, um empresário asiático brasileiro, também se manifestaram. Eu tenho um filho da idade do João. Se fosse com ele, eu gostaria que alguém falasse por ele. Nos dias seguintes, a Voo Atlântico e a Madeiras do Norte lançaram uma campanha de retaliação. Sofia recebeu uma notificação de licença administrativa, acusada de violação de protocolos de privacidade do cliente. Seu arquivo pessoal, solicitado por ela, agora continha reclamações falsas de passageiros que nunca existiram. Ana Clara enfrentou ataques à sua reputação. Tabloides publicaram uma antiga infração de protesto de sua juventude, já expurgada, enquanto especialistas questionavam a legitimidade do prêmio de João, sugerindo favoritismo por cotas indígenas. João, abalado pelas ameaças online, retirou-se temporariamente do seminário ambiental, mas prometeu à mãe: vou voltar, a floresta precisa de mim. Carlos, por sua vez, mobilizou uma equipe de crise, com a Madeiras do Norte emitindo comunicados que o pintavam como vítima de ativismo exagerado. Mas a voz do povo não se calava. O vídeo de Mateus inspirou outros funcionários da Voo Atlântico a compartilhar anonimamente histórias de discriminação. Passageiros de outros voos relataram incidentes semelhantes, sempre abafados por acordos confidenciais. Dona Lúcia deu uma entrevista à TV, falando com a sabedoria de uma anciã guarani. Nossos ancestrais nos ensinaram que a verdade é como a água. Encontra seu caminho, mesmo entre as pedras. Pedro publicou uma investigação revelando que Carlos havia enfrentado acusações semelhantes em outros voos, todas resolvidas discretamente. A Madeiras do Norte perdeu um contrato milionário com investidores internacionais, pressionados por ONGs ambientais. Semanas após o incidente, uma audiência no Congresso Nacional em Brasília reuniu vozes de todo o Brasil. Sofia, agora em um terno azul marinho, testemunhou com firmeza.
O que aconteceu no voo do Undi 143 não foi isolado. É o que acontece quando ninguém vê, ou finge não ver. Ana Clara expôs as estruturas legais que permitem o encobrimento corporativo. Acordos confidenciais criam um véu que esconde padrões de discriminação. João, com apenas 11 anos, roubou a cena com sua clareza. Quando o café queimou minha pele, doeu. Mas quando todos fingiram não ver, isso doeu mais. Aprendi que algumas pessoas valem mais que outras para eles, mas não para nós. Sua voz ecoou como os cânticos guarani, tocando até os parlamentares mais céticos. Carlos Mendes não compareceu às audiências. Após a divulgação de imagens de vigilância da cabine, que confirmavam sua mentira, ele enfrentou acusações criminais por agressão, falso testemunho e intimidação de testemunhas. A Madeiras do Norte o colocou em licença antes de aceitar sua demissão silenciosa. A Voo Atlântico viu seu CEO e vários executivos renunciarem, enquanto novas políticas antidiscriminação e treinamento obrigatório foram adotados. O Congresso aprovou a Lei Céus Justos, criando um conselho independente para investigar discriminação no transporte aéreo e proteções para denunciantes. Meses depois, em Brasília, João, Sofia e Ana Clara se reuniram para a assinatura da lei. João, agora mais alto, subiu ao pódio com a mesma concentração que usava para seus projetos ambientais. Um copo de café revelou um sistema quebrado. Disse simplesmente: imaginem o que podemos consertar quando realmente nos vermos. Atrás dele, Mateus tocava um samba suave, enquanto Dona Lúcia acendia uma fogueira simbólica, suas chamas refletindo nos olhos de uma multidão que acreditava em um Brasil mais justo. Sofia aceitou um cargo em uma nova agência de proteção ao passageiro. Ana Clara expandiu sua organização para incluir casos de discriminação aérea. E João voltou ao seminário ambiental, onde seu projeto ganhou reconhecimento internacional. Enquanto deixavam o Congresso, um repórter perguntou se sentiam que haviam recebido justiça. Sofia respondeu com cuidado: justiça não é algo que se recebe, é algo que se constrói, decisão por decisão, luta por luta. Ao fundo, um avião cruzava o céu de Brasília, seus passageiros agora protegidos por leis que reconheciam uma verdade simples: a dignidade não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos, mesmo a 30 mil pés. A voz do povo, como o canto dos Guarani e o ritmo do samba, havia prevalecido, provando que, quando unidas, as raízes de um povo podem mover até as montanhas do poder. A história de João, Ana Clara e Sofia, em Café Escaldante a 30 mil pés, ressoa como um cântico guarani, evocando a força da união e a coragem de enfrentar a injustiça. Como um jatobá que resiste ao machado, João, um menino indígena, mostrou que até os mais jovens podem carregar a sabedoria ancestral para lutar por dignidade. Ana Clara, com sua determinação de líder comunitária, ensina-nos que o conhecimento e a verdade são armas poderosas contra o poder opressivo. Sofia, com sua bravura, reflete o espírito de resistência das comunidades afro-brasileiras, lembrando-nos que a justiça exige sacrifícios pessoais, mas ilumina o caminho para todos. Na cultura guarani, a comunidade é a raiz que sustenta a árvore da vida. Esta história nos mostra que o silêncio diante da injustiça fortalece o opressor, mas a voz coletiva, como o samba de Mateus, pode derrubar barreiras. A lição que levo é clara: devemos ser como o rio, que encontra seu curso mesmo entre pedras. No dia a dia, isso significa não fechar os olhos para a discriminação, apoiar os vulneráveis e unir nossas vozes, seja no trabalho, na escola ou na rua. A coragem de Sofia me inspira a nunca recuar diante de ameaças, enquanto a resiliência de João me lembra que até a dor pode ser transformada em propósito. Aplico isso vivendo com autenticidade, valorizando minha comunidade e lutando por um Brasil onde todos sejam vistos, como ensinam os Guarani. Que possamos construir justiça juntos, dia após dia, com mãos firmes e corações abertos. Se esta história tocou seu coração, clique no like, compartilhe com quem precisa de inspiração e inscreva-se no canal para mais narrativas de coragem. Deixe seu comentário contando como você luta contra a injustiça. Sua voz importa. Juntos, fazemos o samba da justiça ecoar.